Olá, meus queridos! Vou compartilhar uma história que vai fazer vocês refletirem sobre a vida e surpreender. Poucos acreditam que a vida possa recomeçar aos 80 anos, mas Mary não era como a maioria. Esta é a história real de uma mulher que provou que a fé e a esperança não têm idade e nem fim. Mary nasceu em 1941, no coração rural do Kansas, onde as manhãs começavam com o cheiro de pão fresco e o som distante dos sinos da pequena igreja da vila. Filha única de uma costureira e de um lavrador, cresceu em uma casa simples, com chão de madeira rangendo sob os pés e paredes forradas de orações. Não havia luxo, mas havia muito amor. As noites eram embaladas por histórias bíblicas contadas à luz de lamparinas e hinos que ela aprendeu a cantar antes mesmo de saber ler. Desde cedo, Mary demonstrava uma fé serena e inabalável. Aos domingos, vestia seu melhor vestido azul, trançava o cabelo e caminhava com os pais até a igreja. Ali aprendeu que Deus era seu amigo constante, mesmo nos dias de tempestade. Aos 18 anos, conheceu Thomas, um rapaz doce, de sorriso discreto e mãos marcadas pelo trabalho. Ele vendia pão na porta da escola e sempre guardava um pedaço extra para Mary. Apaixonaram-se rápido. Casaram-se jovens e logo vieram os filhos, Samuel e Grace. A vida era dura, mas cheia de sentido. As manhãs começavam com orações e os jantares terminavam com histórias ao redor da mesa. Com Samuel e Grace ainda pequenos, a casa de Mary respirava rotina e propósito. As manhãs começavam cedo, com café simples, cadernos arrumados e um pequeno momento de oração na mesa. Mary colocava as mãos sobre as mochilas e dizia: "Que hoje vocês aprendam algo que sirva não só à cabeça, mas também ao coração." Naquela mesa, Mary e Thomas eram mais que marido e mulher. Eram parceiros. Ele deixava bilhetes escondidos nos potes de farinha, para o meu milagre diário. E às vezes, girava Mary pela cozinha num passo tímido de dança, só para arrancar dela uma risada depois de um dia pesado. Thomas tinha um jeito silencioso de amar. Lavava a louça sem alarde, ajustava a cadeira que rangia, consertava o carrinho de Samuel, afinava o violino antigo que Grace insistia em tirar som. Mary retribuía com presença e cuidado, preparava o pão preferido dele aos domingos, ajeitava o colarinho antes do culto, apoiava cada sonho pequeno como se já fosse grande. Havia entre eles um respeito tranquilo, desses que aquietam a casa. E naquele mesmo lar florescia a ternura entre mãe e filha. Mary e Grace tinham seus próprios rituais. A menina penteava o cabelo da mãe e contava segredos baixinho. Mary respondia com histórias e receitas, ensinando que cozinhar também é uma forma de abraçar. Grace colecionava folhas secas dentro de livros. Dizia que cada folha guardava uma lembrança da casa. Em noites de chuva, as duas liam juntas à luz fraca do abajur. Às vezes, Mary adormecia com a cabeça apoiada no ombro da filha, e Grace cobria ambas com a colcha fina, num cuidado de filha que já entendia o tamanho do amor de mãe. Foi nesse tempo de rotinas bonitas que a casa conheceu a sua primeira grande sombra. Thomas tinha 37 anos, quando numa manhã de inverno, pegou a estrada rumo ao trabalho. A pista estava úmida, o céu cinza, e um caminhão perdeu o controle numa curva. O impacto foi forte. Mary recebeu a ligação no meio da tarde. Correu ao hospital com as mãos geladas e a oração presa na garganta. Encontrou Thomas consciente, ferido, mas lúcido o bastante para sorrir de leve. Ele segurou a mão dela, a mesma mão que apertara tantos dias de alegria, e com a voz fraca disse: "Cuida deles do jeito que só você sabe. Eu vou estar bem, e vou estar com vocês." Mary encostou a testa na dele. Respondeu que a promessa estava feita e sussurrou uma oração. Pouco depois, Thomas se foi. A despedida foi curta, limpa e cheia de amor. Mary saiu do hospital com os olhos vermelhos e a coluna ereta de quem entende que a dor,
Quando atravessada com fé, não destrói, transforma. Sem Thomas, Mary manteve os rituais que sustentavam a casa. Anotou as contas num caderno de linhas azuis, separou o básico do básico e explicou aos filhos com honestidade que dali em diante tudo seria mais apertado, porém nada faltaria que não pudesse ser partilhado. Deus não desperdiça dor, disse à mesa, segurando as mãos das crianças. Ele transforma. Thomas deixara heranças que não cabiam em caixa. Thomas, antes de partir, ensinara Samuel a consertar coisas, apertar um parafuso, trocar uma lâmpada, ouvir o barulho do motor e adivinhar o problema. Samuel herdou aquele olhar curioso do pai, sempre desmontando brinquedos para entender como funcionavam. Era inquieto, protetor da irmã, com uma coragem quase impulsiva que às vezes fazia Mary suspirar e sorrir ao mesmo tempo. Grace, por sua vez, tinha o mundo nas pontas dos dedos, delicada, observadora, colecionava folhas secas dentro de livros e gostava de desenhar janelas, como se cada uma abrisse para uma história diferente. Falava baixo, mas quando ria, ria com todo o rosto. Mary tinha regras claras e simples. A primeira: em casa, ninguém volta da escola sem contar uma coisa boa que aprendeu e uma pessoa a quem ajudou. A segunda: se algo doer, a gente ora primeiro, conversa depois e decide por último. E a terceira: gratidão escrita é gratidão lembrada. Por isso, ela mantinha um caderno de capa vermelha, o caderno de graças, onde toda noite cada um anotava 3 motivos de agradecimento. Às vezes eram grandes. Passei na prova de matemática. Noutras, miúdos. Hoje a chuva tinha cheiro bom. Quando Thomas faleceu, o mundo pareceu inclinar. Mas Mary, de luto, manteve os rituais que sustentavam a casa. Na escola, Samuel mostrava facilidade com números e ciências. Um professor percebeu que ele resolvia problemas de cabeça, rabiscando fórmulas na margem dos cadernos. Também tinha um senso de justiça que, por vezes, o colocava em encrencas. Defendia colegas que sofriam bullying. Discutia com quem colava nas provas. Mary conversava com ele na volta para casa, caminhando devagar. Coragem é dom, meu filho, mas coragem com sabedoria é milagre diário. Para canalizar a energia do menino, ela o inscreve em um clube de robótica da biblioteca pública. Samuel voltou para casa na primeira tarde com os olhos acesos e um motorzinho nas mãos, dizendo que um dia construiria algo que consertasse o que as pessoas não sabem arrumar dentro delas. Grace, por sua vez, era a aluna que os professores queriam por perto quando a turma estava agitada. Tinha paciência para ensinar, capricho nas letras e um talento inesperado para a música. Achou um violino antigo no porão da escola e, com a permissão da professora, começou a praticar nas horas livres. Em casa, ajudava Mary a organizar as compras e a cozinhar. Tinha mão para temperos e para flores. Cuidava de vasinhos no parapeito da janela e dizia que plantas ouvem a casa. Quando Mary chegava exausta de um bico como cuidadora, era Grace quem colocava água no fogo e arrumava a mesa, deixando um bilhete. Hoje foi bom. Você faria falta se não fosse. A fé de Mary não era barulhenta, era prática. Aos sábados levava as crianças à biblioteca e à igreja. Na biblioteca, incentivava-os a escolher um livro de conhecimento e outro para a alma. Histórias que falassem de coragem, perdão, escolhas difíceis. Na igreja, ensinava que a comunidade é uma família estendida. Se alguém precisa, quem pode ajuda. Foi assim que Samuel aprendeu a consertar uma cadeira quebrada do salão de reuniões e Grace a organizar roupas doadas no bazar. Para Samuel, que gostava de desafiar limites, Mary criou a regra das 3 perguntas antes de qualquer decisão importante. É verdadeiro? É bondoso? Vai ajudar alguém? Ele rolava os olhos, ria, mas respondia. Muitas confusões foram evitadas por causa dessa pequena bússola. Para Grace, que temia decepcionar as pessoas, Mary repetia:
Você não precisa ser perfeita para ser boa. O amor não cobra nota. A escola reconheceu o esforço da família. Uma professora de arte conseguiu para Grace uma inscrição gratuita num curso de desenho aos sábados. O pastor da igreja conversou com o professor de ciências de Samuel, e o menino foi convidado a visitar um laboratório da universidade local. Mary compareceu a todas as reuniões de pais e mestres, mesmo chegando com o uniforme amarrotado do trabalho. Levava um caderno pequeno para anotar cada recomendação. Ao final, agradecia, apertando as mãos dos professores com sinceridade. Vocês são resposta de oração, dizia. Em casa, havia uma jarra transparente na estante, a jarra da esperança, onde cada um colocava as moedas que sobravam da semana. Quando a jarra enchia, eles escolhiam juntos para quem doar. Um vizinho passando necessidade, uma família que perdera a casa num incêndio, um colega de classe com material escolar faltando. Milagre pequeno é treino para milagre grande, Mary ensinava. Certa vez, Samuel voltou da escola com o lábio cortado. Tinha defendido um colega novo. Mary cuidou do ferimento em silêncio. Depois entregou a ele um pedaço de pão e um copo de leite. Foi certo defender? Perguntou. Samuel assentiu. Então agora é aprender a fazer o certo do jeito mais sábio. No dia seguinte, ela foi à escola, não para brigar, mas para propor ao diretor um clube de mediação entre alunos. E Samuel foi um dos primeiros mediadores. Descobriu naquele papel que construir pontes era melhor do que vencer discussões. Grace, por sua vez, escreveu uma redação sobre a mãe. A professora, emocionada, leu para a turma. Minha mãe me ensinou a arrumar a cama e a alma. Na cama, a colcha por cima. Na alma, a verdade por dentro. Foi premiada na feira literária local e recebeu um pequeno caderno novo. Mary chorou ao ver a filha no palco e disse: escreva o que você gostaria de ter lido quando estava triste. Assim você nunca vai escrever em vão. Entre trabalhos, estudos e igreja, o trio também encontrou tempo para pequenos rituais. Noites de sopa com pão, jogos de perguntas à luz de velas quando faltava energia, piqueniques no parque com livros e violino. Mary fazia questão de celebrar o ordinário, repetindo que a vida cabia nas horas simples. Quando o orçamento apertava, ela transformava a cozinha em sala de aula, matemática com receitas, ciências com levedura do pão, história com genealogias da família. Samuel ria dizendo que um dia faria um robô que assasse pão. Grace prometia ilustrar o livro de receitas da mãe. Assim, a cada caderno preenchido, a cada oração sussurrada, a cada vizinho ajudado, Mary foi formando não apenas alunos aplicados, mas gente de caráter. Um jovem intenso, com senso de justiça e olhos para consertar o que estava quebrado. E uma jovem sensível, atenta aos detalhes, que lia as pessoas como quem lê poesia. Quando algum desentendimento surgia entre os irmãos, Mary os sentava lado a lado e pedia que cada um dissesse algo verdadeiro e bom sobre o outro. Eles resmungavam, mas sempre acabavam rindo, lembrando histórias que só irmãos guardam. Os anos, com seus invernos longos e verões de céu aberto, foram se acumulando como páginas viradas. Samuel cresceu, e a inquietação de consertar o mundo o levou a buscar oportunidades fora da cidade. Grace afinou o olhar e o ouvido, dividida entre a arte e o cuidado com as pessoas. E Mary, com os cabelos prateados e as mãos firmes de quem já segurou tempestades, seguia ao lado, repetindo a mesma bênção na porta de casa. Que o que vocês aprenderem hoje, encontre alguém para servir amanhã. E os anos passaram. Mas como muitas histórias reais, a de Mary também. Os anos passaram. Samuel cresceu, mas acabou se envolvendo com más companhias. Foi morto durante um assalto em Chicago, deixando Mary desolada. Anos depois, Grace foi diagnosticada com câncer agressivo. Lutou com bravura, mas partiu aos 35 anos. A casa, que antes ecoava risos e passos apressados,
mergulhou num silêncio cortante. Mary, já idosa, encontrava consolo apenas em sua Bíblia e nas lembranças de um tempo que parecia cada vez mais distante. Aos 78 anos, debilitada e esquecida por familiares distantes, foi levada a um lar de idosos. O quarto era pequeno, as paredes frias e brancas, e os dias pareciam intermináveis. Ninguém a visitava, ninguém ligava. Muitos ali já tinham desistido de viver, mas Mary, mesmo em silêncio, orava. Todos os dias, lia os salmos, conversava com Deus como se estivesse à mesa com um velho amigo. Foi então que, numa manhã clara de primavera, Mary teve um sonho. Nele, sua mãe aparecia cantando um hino antigo e estendia a mão para ela, dizendo: "Ainda não é hora, minha filha. Ainda há algo a fazer." Mary acordou com o coração agitado, sentindo algo diferente. Um calor leve no peito, uma certeza. Ela se sentou na cama, pediu papel e caneta à enfermeira e começou a escrever. Escreveu cartas, pequenas mensagens, palavras simples, mas cheias de alma. Cada carta começava com "Você é amado a" e terminava com uma oração. Ela escrevia para hospitais, abrigos, orfanatos, presídios, mandava para endereços encontrados em jornais, listas antigas, até mesmo aleatoriamente. Em cada envelope colocava não apenas tinta e papel, mas fé. A certeza de que, de algum modo, aquelas palavras iriam encontrar quem precisasse delas. No início, ninguém respondia, mas Mary continuava. Com as mãos trêmulas, escrevia 5, 10 cartas por dia. Aos poucos começaram a chegar respostas. Um enfermeiro contou que leu uma das cartas para um paciente em coma, que naquele mesmo dia abriu os olhos. Um homem em reabilitação disse que, ao ler as palavras de Mary, jogou fora a garrafa de bebida que segurava. Uma jovem em depressão disse que, ao receber a carta, decidiu não tirar a própria vida. Um desses momentos foi gravado por um cuidador e postado nas redes sociais. O vídeo viralizou. Milhões de pessoas queriam saber: quem é essa senhora que escreve mensagens de esperança do fundo de um asilo? A imprensa chamou-a de avó do milagre. Ela, com simplicidade, apenas dizia: "Eu só escrevo o que o coração me manda." Em um ano, Mary enviou mais de 1000 cartas. Voluntários começaram a ajudá-la com os envelopes e traduções. Suas palavras chegaram a 17 países. Um grupo de jovens no Quênia fundou uma ONG inspirada em suas mensagens. Um presidiário brasileiro tatuou uma frase dela no braço: "Deus ainda acredita em você." Foi então, com toda essa repercussão, Mary foi convidada para participar de um congresso internacional sobre fé e superação. Pela primeira vez em décadas, viajou de avião. Usava um vestido novo, presente de uma voluntária. Ao entrar no auditório, uma multidão a aguardava de pé, em silêncio, com olhos marejados. Ela caminhou até o púlpito, apoiada em sua bengala. Olhou a plateia com doçura e disse apenas: "Se Deus ainda me dá fôlego, é porque alguém ainda precisa ouvir sobre ele." Não escreveu livros, não fundou igrejas, não buscou fama, mas reacendeu a fé em milhares de corações. E isto está de acordo com aquela passagem bíblica que diz: "Ainda na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes." Salmos 92:14. Compartilhe esta história, porque alguém em algum lugar pode estar precisando acreditar de novo. Bem, eu espero de coração que esta história tenha tocado você e reacendido sua esperança. Se algo falou com você hoje, deixe um comentário contando qual parte mais te inspirou. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de fé e inscreva-se no canal para acompanhar novas histórias. E se você tem uma história de fé, esperança ou um testemunho de superação e deseja contar, envie para o e-mail que está aqui abaixo deste vídeo. Vou ler com carinho e terei o prazer de narrá-la, com sua permissão, para alcançar ainda mais vidas. Se preferir, pode ser de forma anônima.
que esta mensagem siga adiante e encontre quem precisa. Até a próxima!
queixas,